Olá, bom dia! 30 de setembro, sexta-feira, o Zoom Notícias começa agora. E o mês chegou ao fim em clima nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 12 e 18 graus. E hoje é dia do jornaleiro. Essa atividade muito antiga garante informação e entretenimento. No quadro Pela Cidade, fomos conhecer as bancas de jornal. Foi no século XIX que um imigrante italiano chamado Carmine Labanca montou o primeiro ponto fixo de vendas. Por causa do seu sobrenome, as pessoas começaram a chamar esses lugares de bancas. Hoje elas já existem há mais de 150 anos no Brasil. Em 1910, as bancas eram de madeira e só tinham jornais e revistas. Só em 1950 que o modelo de metal começou a ser aplicado. Em Nova Friburgo, esses cantinhos cinzas estão espalhados desde o Cônego até Conselheiro Paulino. E alguns já são bem conhecidos. Eu tenho 36 anos de ponto de banca de jornal nesse local mesmo. Era coisa assim já de família, né? Aí eu fui ficando por aqui, fui ficando e tô aí até hoje. Antigamente aquelas bancas eram mais assim trabalhosas pra gente, sabe? Dava mais trabalho de você arrumar. Hoje não, ela já é mais assim confortável nesse ponto. Facilitou muito pra gente o tipo de modelo da banca. Além da mudança física, a visual também foi bem marcante ao longo desses anos. Revistas começaram a ser expostas e outros serviços incluídos nas bancas. Hoje em dia a gente tem que estar ampliando realmente, né? Porque até mesmo essa crise toda a gente tem que estar tentando agregar, né, coisas para estar melhorando o faturamento, né? Então a gente vai tentando fazer o que pode aí. E se você acha que elas não têm diferencial para continuar atraindo o cliente, não é bem assim. O Aldo teve uma ideia que veio através de um produto que às vezes até passa despercebido por ele por estar presente todos os dias. A revista. Eu tenho ali um drive-thru, onde as pessoas podem passar e dar uma buzinadinha, eu venho, atendo e a pessoa sai feliz, satisfeita com o atendimento. E quando surgiu essa ideia? Essa ideia eu encontrei numa revista, folheando uma revista, e gostei muito da ideia e resolvi aplicar. E até hoje a gente continua com esse trabalho. Segundo a Sala do Empreendedor, Nova Friburgo tem 26 bancas inscritas no regime de serviço e 3 como autônomas. Todas elas são responsáveis por levar conteúdo para toda a população. E amanhã, dia 30 de setembro, é comemorado o Dia do Jornaleiro. Fomos às ruas para saber se o friburguense ainda tem o costume de frequentar as bancas de jornal. Frequento. Vê notícias de jornais, compro jornal. É mais notícias, né? Só notícias. Mas frequento, sim. Todos os dias. Já frequentei até mais. Hoje, com a internet, a gente diminui, vê mais notícias, você vê instantâneo, mas eu sou frequentador de banca de jornal. Eu ainda tenho esse hábito, né? Mas infelizmente, hoje com a internet, as bancas deixaram de vender muito. Eu vejo mais as notícias pela internet. Agora aqui eu passo para ler as capas das revistas, que eu gosto de ler as capas. Gosto de ler tudo, mas aqui estou bem disponível. Eu aproveito para lê-las. Antigamente, por exemplo, você via a banca de jornal, só a banca de jornal e revista. Agora você pode comprar DVD, você pode fazer recarga de celular, você toma até café numa banca, que eu já vi também. Então, assim, muda de acordo com os costumes da própria sociedade. E aí é uma tendência. Aí o futuro só o futuro dirá, né? Só o tempo dirá. A regularização das bancas é feita por meio de alvará, que deve ser retirado na Sala do Empreendedor. Já a fiscalização, segundo a Prefeitura, é feita pelo Departamento de Fiscal de Tributos e, dependendo do direcionamento, é feita pela Subsecretaria de Posturas. 25 dias depois, sem acordo, a greve dos bancos continua e os usuários temem com os atrasos de contas. A greve continua em mais da metade das agências bancárias do país. Os funcionários reivindicam seus direitos. Ontem nós tivemos uma negociação em São Paulo. Os banqueiros mantiveram a proposta de 7% de reajuste
e aumentaram o abono em R$200. A categoria quer aumento real, quer melhorias no ticket, né, acima da inflação, e que é uma melhoria na participação dos lucros. Em Nova Friburgo são 22 agências bancárias e a greve, que começou no dia 8, completa nesta quinta-feira 24 dias. Já é mais longa que a greve do ano passado e só deve terminar na terça-feira se chegarem a um acordo na reunião que será realizada segunda-feira. O caixa não funciona. Os serviços estão sendo oferecidos de forma eletrônica e, para auxiliar os usuários, alguns funcionários estão trabalhando no caixa rápido. Aqui em Nova Friburgo, a Assembleia decidiu, botar funcionários para atendimento, para auxiliar nesse atendimento. A gente sempre orienta as pessoas que vão ao banco procurar o funcionário do banco, devidamente identificado. Esses bancários estão trabalhando no autoatendimento das 9 até as 16. E o atendimento daquilo que o banco oferece de atendimento eletrônico está tudo certo. Municípios vizinhos optaram por um sistema de revezamento entre os bancos para não prejudicar os clientes. Na cidade, o friburguense apoia a greve, desde que não seja lesado. Desde que não atrapalhe a gente que trabalha com o comércio, com a população, não me incomoda, porque ele também tem que correr atrás dos direitos deles. Mas no momento que esteja atrapalhando ao nosso trabalho, aí eu não apoio. A gente que trabalha com táxi tem caído muito o movimento. Caiu, posso considerar aí uns 70%. Eu faço o serviço para 4 pessoas e está me atrapalhando demais. São pessoas idosas que não podem vir aqui e aí tem coisa que não só no caixa. Está me atrapalhando muito. Outras pessoas já se adaptaram e não se sentem lesadas. Melhoria é sempre bem-vinda para todos. Todos têm direito de reclamar sobre os seus direitos e o que está acontecendo aqui. Eu me adapto, a modernidade está aí, você tem internet para se virar. Você tem um caixa eletrônico para fazer as coisas. Quem depende das agências bancárias para sacar os benefícios referentes ao seguro-desemprego e FGTS encontra dificuldades, assim como as pessoas que esperam para receber alvarás e mandados de pagamento. Em Friburgo aqui a gente tem problema, inclusive como advogado, os mandados de pagamento não saem, tudo parado. Às vezes você tem uma conta que está atrasada, só pode pagar no banco, não tem condição, enfim. Muito prejudicial para a sociedade toda, para a população. A OAB-RJ entrou com ações judiciais para evitar problemas aos clientes, enquanto os bancários lutam por seus direitos. Em face do sindicato dos bancários, que é exatamente para manter aquele percentual de 30% de funcionário trabalhando, que é para processar esses mandados de pagamento. Esse processo está correndo na Justiça do Trabalho. E ele hoje já tem uma audiência marcada, só que estamos aguardando o pronunciamento do sindicato sobre o pedido de liminar. Eleições 2016. Faltam 2 dias para a votação, mas algumas dúvidas ainda continuam. É hora de saber sobre o voto nulo e branco. Apesar do voto no Brasil ser obrigatório, o eleitor, de acordo com a legislação, é livre para escolher o seu candidato ou não. O eleitor pode, no processo eleitoral, justificar ou votar nulo ou branco. Mas a diferença entre o voto branco e o voto nulo e como isso interfere ou não no processo que é preciso entender. O voto branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. O eleitor pressiona a tecla branco na urna e, em seguida, a tecla confirma. No voto nulo, o eleitor manifesta sua vontade de anular o voto, digitando um número de candidato inexistente, como, por exemplo, 00, e depois a tecla confirma. Antigamente, o voto branco era considerado válido, era contabilizado e dado para o candidato vencedor. Atualmente, conforme a Constituição Federal e a Lei das Eleições, são contados somente os votos válidos, que são os votos nominais e os de legenda, para os cálculos eleitorais, desconsiderando os votos em branco e os nulos. Trata-se apenas de um direito de manifestação de descontentamento do eleitor e não cancela uma eleição.
E a TV Zoom estará no domingo, dia 2 de outubro, na cobertura da votação em Nova Friburgo, com flashes ao vivo dos principais acontecimentos, acompanhando voto a voto a decisão do friburguense. E o Grupo Taca se apresenta hoje à noite em espetáculo gratuito. A adaptação é da peça Romeu e Julieta com trilha sonora dos Beatles. A apresentação está marcada para as 7 da noite no ginásio novo do Colégio Anchieta. Esses foram os destaques da manhã. As principais notícias do dia você confere às 15 para as 7 da noite no Zoom TV Jornal. E no domingo, não se esqueça de votar consciente. O papel do cidadão é para todos. O Zoom Notícias fica por aqui. Até mais!